Fala, Otaku de plantão, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo para reagir a um vídeo chamado Tudo o que o Omnitrix pode fazer, lá do canal do Gabriel Cunha, acho que tem participação do Daniel Leite, que foi sugerido pelo inscrito Lil Rafs, acho que se fala assim. Vamos lá, vamos entender um pouco sobre esse relógio do Ben 10, né? Sobre tudo que ele pode fazer. Vou deixar aqui embaixo o link para o canal dele, dê uma passada lá, dê uma ajudada a ele. Antes de continuar, gostaria de pedir que deixasse aí o like caso curta o vídeo, se inscreva no canal, posto vídeo todos os dias. Me segue lá no Instagram para saber com antecedência qual vídeo sairá. Vamos lá! 1, 2, 3, foi! Opa, salve, salve rapaziada, aqui é o Gabriel trazendo pra vocês mais um vídeo de hoje aqui falando de tudo o que o Omnitrix pode fazer. E pra falar isso aqui comigo eu trouxe ninguém menos do que ele, Daniel Leite. E aí galera, pra quem não conhece, eu sou o Daniel Leite, eu tenho um canal de Ben 10, eu faço vários vídeos de informações de Ben 10, de curiosidades, de teorias. E eu tô mais uma vez participando aqui do vídeo do Gabriel, eu já participei aqui de um vídeo dele de Omniverse. E mais uma vez, vamos para um vídeo muito da hora de Ben 10. E lembrando aqui que a gente vai falar sobre o Omnitrix do clássico, que a gente vai se referir aqui como protótipo. E vamos falar também do Omnitrix do Alien Force, que a gente vai se referir como recalibrado. Porque não tem como falar do Omnitrix do clássico sem falar do recalibrado, porque os dois são praticamente os mesmos. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Seria o melhor que poderia acontecer. Recomeçar. Eu não criei uma arma. Todos vocês criaram. Eu criei o aparelho de compreensão supremo entre todas as raças do universo. O Omnimatrix, mais conhecido simplesmente como Omnitrix, era um dispositivo parecido com um relógio que se prendia ao pulso de Ben Tennyson no início da série, e é ao redor dele que a franquia inteira gira. O dispositivo é uma biblioteca portátil de dados genéticos intergalácticos que permitem ao usuário alternar seu DNA à vontade e se transformar em uma variedade de espécies alienígenas diferentes, cada um com suas próprias habilidades únicas. Então galera, o Omnitrix ele foi destruído no episódio da Batalha Final parte 2. O Ben ele tentou convencer o Vilgax de devolver o Omnitrix para ele, ligando um modo de autodestruição. Só que o Vilgax achou que ele estava blefando, aí decidiu não devolver. Só que aí ele acabou destruindo, né, e o Ben ele substituiu o Omnitrix pelo Super Omnitrix. Aparência. Na primeira forma que o Ben encontrou, o Omnitrix parecia um grande relógio de pulso, principalmente na cor preto e cinza, com um mostrador cinza ou preto no meio, como mostrador de um relógio mesmo, né? Que tem uma forma de ampulheta verde, que para quem sabe é o símbolo da paz intergaláctica. Possui um tubo circular e quando bem seleciona seus alienígenas é mostrada a silhueta deles. O protótipo do Omnitrix, antes da recalibração, em flashbacks do Ben 10 anos, ele parecia o mesmo da saga clássica. A diferença é que ele tinha 2 botões em vez de 1. E a explicação para isso, né, aquela velha explicação: sapiens celestiais. Depois de se recalibrar, o Omnitrix parecia um relógio mais fino, né, mais elegante. Agora mais como uma pulseira verde, e a face do mostrador agora é preta e verde. Na minha opinião, esse preto e verde aí ficou bem mais bonito do que aquele do clássico, preto, cinza e verde, né? O interior do símbolo da ampulheta brilhava em cores diferentes em certos momentos. Essas cores significam o modo que o Omnitrix estava atualmente. Quando o Ben agora está selecionando os alienígenas, ao invés de mostrar uma silhueta, é mostrado agora um holograma bem grandão assim, verde, do Alien. Verdade, verdade. Objetivo. O Omnitrix ele foi criado pelo Azimuth como uma ferramenta de paz intergaláctica, já que a criação anterior dele, a Ascalon, não deu muito bom não, tá ligado? Foi só guerra ali, tipo, os incursianos eles usaram a Ascalon para criar uma guerra lá, acabou destruindo o planeta, e aí o Azimuth criou o Omnitrix como um pedido de desculpa ali, para promover a paz entre as espécies. Para o resto do universo, o Omnitrix tinha um propósito duplo. Um era promover a compreensão entre as espécies, permitindo que outros seres experimentassem diferentes modos de vida, e o outro deveria funcionar como um repositório para o DNA de mais de 1 milhão de espécies diferentes que Azimuth pensa serem inteligentes, isso segundo Dwayne McDuff, que é o produtor. E essa coleção de DNA é então preservada no caso de alguma das espécies catalogadas ser extinta, permitindo que o Omnitrix possa restaurar elas à vida.
Só que sem o conhecimento de todos, o Azimuth teve um terceiro motivo ali pra criar o Omnitrix. Tipo, era um segredo ali, tá ligado? Só ele sabia mesmo e tal, ele não queria espalhar pro resto do universo. Que ele esperava que a sua distante amada Azenith, que deixou ele, quando ele criou Ascalon, achou que era irresponsável, não sei o que, ela falou um monte de vezes, ó, isso aí não vai dar bom não, isso aí não vai dar bom não, mas ele não escutou. Aí ela criou Ascalon, a Zenith deixou ele, deu um pé na bunda dele, né? Só que ele pensou, não, agora que eu criei o Omnitrix, ela vai pensar que eu mudei. Então, né, o Azimuth é gado demais. Modos. Primeiramente é o modo ativo. O modo ativo é o modo padrão do Omnitrix, que é quando o Ben está transformado. E o tempo do Ben estar transformado é de 10 minutos. E também, por exemplo, se ele estiver transformado no 4 braços, depois mudar para bala de canhão e depois para o chama. O tempo desses três também, combinado, não pode ser mais do que 10 minutos, né? Só que assim não é sempre que é esses 10 minutos, porque, por exemplo, se o Ben ele usar muito o Omnitrix, né? Se ele se transformar em muitos aliens aí de uma vez só, se ele usar muito aí a bateria do Omnitrix, a energia, né? Se ele lutar muito, usar muito o poder dos aliens dele também, é possível que seja reduzido aí, né? Esse tempo aí de uso dele de 10 minutos. Então, por exemplo, se ele estiver numa batalha lá, batalhando pra caramba lá, usando 100% do poder do Omnitrix lá, é claro que não vai ficar 10 minutos, né? Vai ser bem menos. Bom, o Omnitrix, quando ele tá em modo ativo, né, quando ele tá recalibrado, os símbolos nos alienígenas, eles também eram verdes e localizados no peito devido a uma falha. Sim, anteriormente o correto era ficar no peito mesmo, tá ligado? Só que depois que o universo chegou, aí as posições voltaram a ser aleatórias, aí o Derek afirma que o motivo ao qual o Omnitrix recalibrado tinha os símbolos no peito era um erro, tá ligado? É como assim... Antes, né, o Darwin ele explicava que o Omnitrix ele tinha o símbolo branco no clássico por causa que era uma falha do Omnitrix e tal. Aí a partir do força alienígena ele ficou verde por causa que estava funcionando corretamente. Só que aí você pensa, e nos flashbacks do universo, o Ben Deus ele tem o símbolo dos aliens em verde, o Ben de 10 anos, quando ele retornou em supremacia alienígena, ele tinha ali o símbolo verde também, mas isso aí é a explicação dos Subcelestiais que mudaram aquilo ali, entendeu? Para que é como se o Omnitrix sempre tivesse o símbolo verde, é como se esse bug aí não existisse. Os Subcelestiais, eles consertaram esse erro aí do Omnitrix ficar com o símbolo branco. E sobre a posição do símbolo, em vez de ser só no centro do peito, e onde tivesse 100 lugares aleatórios, aqui eu acho que é mais estratégico, entendeu? Porque tipo, por exemplo, o Massa Cinzenta, se ele tivesse lá o símbolo do Omnitrix, se o Ben tivesse transformado ele no Supremacia, o símbolo ia ser bem pequenininho assim, entendeu? Aí fica meio estranho que o bicho tem a mãozona, tá ligado? Aí ele bater assim, o bicho bem pequenininho, entendeu? É meio estranho, aí fica melhor posicionado nas costas mesmo. Aí por isso que foi melhor assim, né? Ter os símbolos em lugares aleatórios para se adaptar melhor a outras partes do corpo, sem ser no peito. Modo de recarga do protótipo. Quando o Omnitrix atinge o tempo limite, que é o de 10 minutos, ele entra no modo de recarga. Ele demora cerca de 5 minutos para recarregar, mas se acontecer aquelas coisas que eu falei antes, se o Ben se transformar um monte de vez, se alguma coisa for violada lá, pode demorar mais. O principal objetivo do modo de recarga é evitar que o DNA se fixe permanentemente no hospedeiro, que no caso é o Ben. O Omnitrix pode recarregar instantaneamente para proteger o usuário de uma ameaça física direta. Isso foi mostrado quando o Ben estava preso, né, na parede, prestes a ser morto pelo Kevin, e quando o Skier tentou possuir ele. Nesses dois casos, o Omnitrix estava descarregado, mas ele se recarregou instantaneamente para proteger a vida do Ben. E uma coisa interessante aqui também é que isso não existe mais recalibrado. Tipo, por exemplo, se o Ben for nocauteado, se ele for ferido bastante assim, o Omnitrix volta ele a ser um humano de novo. O modo de recarga do Omnitrix recalibrado, antes ele não tinha nem o aviso lá, aquele que ele fazia lá no clássico, e também ele não ficava no vermelho, ele só ficava naquele verde sólido. Só que depois, quando o Omnitrix foi reiniciado lá em Guerra dos Mundos, né, mostrou que o Ben, quando ele tava lá transformado em bala de canhão, o Omnitrix ele ficou vermelho e apitou, tá ligado? Ele voltou a ter esse negócio, né? Quando o Omnitrix ele foi lá hackeado e tal, ele tinha, né? Ele voltou a ter o aviso e também ele ficava lá piscando vermelho. Só que às vezes ele mudava, né? Alternativamente, ele ficava piscando verde também. Às vezes era vermelho, às vezes era verde. Tem o modo de digitalização aí que, resumindo para vocês, traduzindo, é o modo de escaneamento, né? Que no clássico ele não é bem um escaneamento, né? Tipo,
Por exemplo, quando aconteceu lá com o Ian Aldouch, né? O Ian Aldouch, ele pegou e arranhou, assim, o Omnitrix do Banner. Aí o Omnitrix, ele foi lá, detectou, tipo, ele busca lá na corrente Codon se tem aquele alien ou não. Aí se tiver, ele já manda lá pro Omnitrix do Banner, que foi o que aconteceu lá com o Blitzwolfer, né, com o Lobisbane. Ele escaneou lá e já mandou pro Omnitrix do Ben. E se ele não tiver aquele alien lá na corrente Codon, aí sim ele vai lá, digitaliza, ele escaneia, né, o DNA e manda aí pro Omnitrix do Ben. O modo de digitalização, que é o modo de scanner, né, essas coisas, é ao contrário da saga clássica, que os aliens tinham que tocar no Omnitrix pra escanear o DNA. No Alien Force, ele não digitalizava, tá ligado? Pelo toque. Ele escaneava, assim, tipo, soltava uma varredura, né, aquela varredura lá que a gente vê mais no Supremacia, né, esse negócio. Mas foi mostrado lá na Vingança de Vilgax Parte 2, né, que o Ben, ele foi recuperar os aliens que ele tinha perdido, aí meio que usou esse modo de captura, entendeu? Tipo, ele escaneou lá o alien e voltou pro Omnitrix. Aí se fosse um alien novo, um alien que não tivesse na correta, quando não fosse alienígena, ia ser daquela mesma forma que foi no Supremacia, entendeu? Ele ia escanear, soltar a varredura amarela e aí escanear o DNA, entendeu? E ele também poderia até mesmo escanear as mutações do Kevin, só que ele não foi programado para fazer isso. E por último aí o modo de autodestruição, falando primeiro do protótipo, que é aquele modo que o Omnitrix está carregando um monte de energia lá, que faz uma contagem regressiva lá até ele explodir. E esse modo funciona como último recurso caso o Omnitrix caia nas mãos erradas. E lembrando também que ele pode ser ativado por comando de voz. Quando o modo de autodestruição está ativo por alguns dias, o Omnitrix pode carregar energia suficiente para causar uma ondulação de energia que destruirá todo o universo. Quanto em modo de destruição, o Omnitrix pode enviar rajada de energia capaz de lançar o usuário pelo ar. E o Omnitrix também envia um sinal que qualquer nave pode pegar, a menos que tenham sido ativados por comando de voz. E o modo de autodestruição também existe no Omnitrix recalibrado, só que ele foi usado diferente. Por causa que no clássico era dito que ele ia destruir todo o universo. Por causa que o quê? Por causa que ele estava carregando ali energia para destruir por vários dias, entendeu? Aí essa energia ali acumulada dava para destruir o universo. Mas como ele estava carregando ali no Força Alienígena só por 30 segundos, então ele só ia ter energia suficiente para se autodestruir. Recalibração. Bem, o Omnitrix ele começa a se recalibrar enquanto seleciona um conjunto de novos alienígenas. O Omnitrix ele emite um som semelhante a um bip, então muda para um brilho preto e verde que se transforma na nova forma dele. O Duane McDuff ele afirmou que o Omnitrix possui centenas de formatos diferentes, né, que atende a cada usuário. Por exemplo, o do Ben ele é daquele jeito lá, né, que a gente conhece, mas se fosse outra pessoa ele poderia mudar para outra forma. E ele disse também que o Omnitrix dá ao portador um novo conjunto de aliens, dependendo se é uma reinicialização de software ou de hardware. Por exemplo, o Ben ele ganhou lá o Fogo Fato, o Enormossauro, mas dependendo desse negócio aí, ele pode dar outros aliens. Kevin, sem querer, reverteu o Omnitrix da sua aparência original antes de mudar de volta quando ele tentou hackear lá o Omnitrix. E também, o Azimuth poderia programar o Omnitrix para se recalibrar remotamente. Geral. O Omnitrix principalmente permitiu que o usuário se transformasse em uma variedade de formas de vida alienígenas, cada um com seus próprios poderes e habilidades distintos, juntos com suas fraquezas, e em uma seleção de DNA alienígena que estava em grupos de 10, né? O Azimuth ele mesmo fala que os alienígenas são organizados em grupos de 10 para simplificar. O Omnitrix atuou como um receptor sem fio para a corrente Codon. Acessando a corrente Codon, o Omnitrix usou Omni-energia especial para fundir o DNA de seu portador com as amostras de DNA que mantinha para criar transformações. O DNA alienígena é injetado no usuário, o que significa que ele retém a personalidade, as memórias e a consciência do portador. Ou seja, o Ben ele ainda tem 1% ali do Ben, né, que fica lá a memória, né, o Ben ainda tá lá, é 99% alien, mas sempre tem ali o 1% de Ben. E por causa disso, a maior parte dos alienígenas não são totalmente desenvolvidos, né? Porque ainda tem esse 1% do Ben. Com exceção aí dos Ectonoritas, que é a espécie do Fantasmático, e dos Condutoid, que é a espécie do Feedback. E esse é um bagulho muito louco, porque, por exemplo, quando o Ben se transforma em qualquer alien, por exemplo, aí o Artrópode, né, o Massa Cinzenta, ele se sente normal, né? Assim. Mas quando ele se transforma no Feedback, ele se sente bem, tá ligado? Ele se sente bem ali, ele gosta de estar transformado no Feedback. E quando ele se transforma no Fantasmático, ele se sente mal, tá ligado? Porque é os Scare ali, é como se fosse os Scare ali. Aí ele se sente mal. E são só esses dois, mano. Isso que é muito louco. Quando ele se transforma no Feedback, ele se sente bem. E quando ele se transforma no Fantasmático, ele se sente mal. Muito louco, mano. Eu não sabia disso também. Muito da hora.
Bem legal. O Omnitrix ele tem um recurso de troca rápida. O usuário ele pode mudar de volta, girando o segundo anel do mostrador para a posição de 3 horas. Quando o Ben parecia estar mudando mentalmente, era apenas uma coincidência. Ele estava sem tempo e mudando de qualquer maneira. Tocar manualmente o símbolo do Omnitrix não só permite que o usuário se transforme ao normal, mas também pode ser que ele se mude para outras formas que ele quiser. Por exemplo, o Ben ele não só consegue se transformar de volta a Ben quando ele aperta lá o Omnitrix, né? Mas também ele pode se transformar em outras formas. O Omnitrix ele pode alterar o seu tamanho para caber no pulso do usuário. E lembrando que quando transformado, o Omnitrix protege o usuário de efeitos negativos, incluindo ser possuído por um Ectonorita, exposição aos efeitos perigosos do Corodium e ser transformados por um raio mutante do Dr. Animal. O Omnitrix ele tem uma explosão de feedback de energia embutida para se defender de qualquer um que tentasse expulsá-lo de seu dono. Não é o feedback o Alien, tá ligado? É uma energia tipo assim, não tem o Kevin, né? O Kevin não tentou tirar o Omnitrix lá no clássico, né? Que foi por causa disso que ele absorveu e virou aquele monstro lá, o Kevin 11, né? Que ele absorveu o DNA dos 10 Alien. Pronto, aquilo ali, o Omnitrix ele soltou aquela explosão lá porque tava defendendo o Ben, né, tava fazendo com que o Kevin ele não tirasse o Omnitrix do Ben. Da mesma forma o Vilgax tentou tirar o Omnitrix do Ben, só que ele acabou soltando essa mesma explosão aí, entendeu? É como se fosse uma forma de defender o usuário, tá ligado? E você tem que manjar muito aí pra conseguir tirar o Omnitrix, porque não é de qualquer jeito que você vai conseguir tirar ele não, tá ligado? Tipo, se você pegar lá um canivete, pegar um alicate, uma faca ali e querer tirar ele, você não consegue. Tem que ser ou igual o Ben ali, né, que manja dos comandos pra tirar ele, ou senão você tem que arrumar algum outro jeito, porque fisicamente não é fácil você conseguir tirar ele. O Omnitrix ele pode mostrar uma imagem de banco de dados de todos os alienígenas desbloqueados, como mostrado no episódio Fuga de Agregor. O Omnitrix foi capaz de reparar danos genéticos, como transformar os DNAs de volta ao normal, e remover aqueles xenócitos, né, que são aqueles bichos feios lá que transformam as pessoas em DNA aliens. O Omnitrix poderia manipular geneticamente o DNA ou reprogramar o DNA de uma espécie, como o DNA fundido de diferentes espécies de alienígenas. O Omnitrix tinha um protetor que o Ben não sabia como remover. Esse protetor caiu em Ben 10 Destruição Alienígena. O Omnitrix mudou a cor dos olhos dos alienígenas para combinar com a cor dos olhos do usuário, que é um recurso que ele pode ser desativado, tá ligado? Tipo, se o Ben quisesse ali, ele deixava o olho do Spore Selvagem azul ou deixava verde mesmo, que é o padrão, tá ligado? O Omnitrix pode ser sincronizado com outro Omnitrix mesmo sem a intenção do usuário. Isso pode ser visto aí, por exemplo, quando o Ben de 11 anos sincronizou o Omnitrix quando se transformou no Contratempo. O Omnitrix era a prova d'água, que é uma coisa que é mostrada a gente, né? Várias vezes a gente vê o Ben lá dentro d'água e o Omnitrix ficava de boa, tipo, ele não ficava que nem, por exemplo, o meu relógio. Se eu ficar com o meu relógio embaixo d'água, ele esculhamba, tá ligado? E faz lógica, não faz nem sentido o Omnitrix, ele tendo um alien aquático, tá ligado? Aí o Omnitrix vai lá e falha dentro da água, não faz nem sentido isso. É uma curiosidade bem óbvia, né? O Omnitrix ele pode substituir um DNA por um outro DNA de um alien da mesma espécie. Como por exemplo no Super Omnitrix, né, vocês sabem que ainda tinha aquele bug do alien ficar sem roupa, né? Então, o Albedo, ele fez o que? Ele pegou um DNA de um outro Tetramend ali, né, da espécie do Quatro Braços, e colocou um ali que tinha aqueles negócios de gladiador, tá ligado? Que era só pra ele não ficar ali sem roupa mesmo. O Omnitrix recalibrado, ele concedeu ao usuário total compreensão dos poderes dos alienígenas ao se transformar neles. É por isso que o Ben, ele já nomeava lá os aliens, entendeu? O Ben se transforma lá no Fogo Fato, já grita Fogo Selvagem, né? Que antes era Fogo Selvagem. Aí vocês perguntam, oxi, o Ben nem conhece, assim, transforma primeiro, ele já vai gritando o nome. Mas é por causa disso, é por causa que o Ben, ele sabia, a partir do momento que ele se transformou, ele sabia o que é que o alien fazia e tal. Aí ele nomeou lá logo de relance, entendeu? Na hora que ele virou, já nomeou. O cabinho é ligeiro, né? Ele já vira e pronto, já bota o nome e pronto. Assim, só que isso não faz muito sentido com o Diabredo, por causa que o nome dele lá no original é Juririg, que significa, numa tradução literal, reparos improvisados. O poder dele é o quê? É destruir as coisas, tá ligado? O poder da espécie dele, os Planchaculi, é de destruir as coisas. Ele só fez um negócio de consertar
quando a Gwen falou, ó, se você pode destruir, você pode consertar. Ele foi lá e conserta, não tem? Porque o Ben tem isso, né? Os humanos no universo Ben tem esse negócio de adaptação e tal, tem a criatividade humana, principalmente o Ben que usa os poderes dos aliens de maneira que nem a própria espécie pensaria em fazer. Aí o Diabrete é uma prova viva disso. Só que tipo, ele nomeou Jury Rigg lá no começo, quando ele virou a primeira vez, sendo que ele tinha a noção que ele tinha o poder de destruir as coisas, e por que ele nomeou como reparos improvisados, entendeu? Isso aí não faz sentido nesse caso. E o Omnitrix também tem a capacidade de redirecionar escaneamentos de alienígenas inorgânicos se o poder for aumentado. Extensões. O Omnitrix ele tinha uma inteligência artificial. O Omnitrix funcionava como um GPS. O Omnitrix ele pode criar um mapa de holograma que é semelhante ao emblema dos encanadores. O Omnitrix tinha um sistema de comunicação de 2 vias com o emblema de encanador. O Omnitrix ele tem um trator universal embutido e também podia trazer outros idiomas da Terra, que ele é mais usado assim, a gente vê ele sendo mais explorado, é só naquele episódio lá, o Segredo dos Sans, né, que o Skand ele liga lá o trator universal, aí o Ben ele começa a falar lá em espanhol, é mais engraçado. O Omnitrix pode teletransportar o usuário através de um canal de teleporte de Azimuth. Codificação de cores. As codificações de cores do Omnitrix são assim. O Omnitrix pode exibir 10 cores, cada um com significado diferente. Tipo, o verde é modo ativo, vermelho modo de recarga, amarelo modo de captura, azul modo de recalibração, roxo controle temporal ou risco de ameaça temporal, laranja é o modo de autodestruição, só que só na forma original, no Omnitrix de Força Alienígena não tem isso. Aí o cinza é o modo inativo, preto é modo de parada, tipo de ligar essas coisas, e rosa é por efeito de mana, ou de feitiço e tal, entendeu? Modo de exibição. Esse Omnitrix teve 2 modos de exibição. O primeiro foi aquele que mostrava a silhueta do alien, e o outro foi aquele que mostrava o holograma grandão, verde escuro assim, dos aliens. E engraçado que o Omnitrix tem uma configuração que é possível escolher entre uma dessas duas. E as roupas? Antes da sua recalibração, o Omnitrix ele usava automaticamente as moléculas das roupas de seu portador para criar coberturas para os alienígenas. Por isso que os alienígenas eles tinham lá as roupas do Ben, entendeu? Só que essa função foi perdida quando o Omnitrix foi recalibrado. Em vez disso, nanomáquinas quebraram as roupas do usuário e as armazenavam até que a transformação terminasse. Por isso que a gente não tem roupa. É como se fosse um bug de tirar a roupa, tá ligado? Porque tinha muitas espécies ali, tipo... Assim, é porque o Ben teve sorte que não foi todos, mas tinha algumas espécies como, por exemplo, o Enormossauro. Os Axassarianos usam roupas. Aí era um erro, que o Enormossauro era peladão, entendeu? Aí o Omnitrix tinha muito esse erro no Omnitrix recalibrado. E no Super Omnitrix também, esse erro só foi consertado lá do Omniverse. Menos o Rat, né? Que o Rat, ele permaneceu sem roupa até o Skand consertar esse bug, tá ligado? Ele foi o único ali que permaneceu com bug. Mas os outros, olha, a maioria lá que precisava de roupa, o Omnitrix ia lá e dava roupa. E os que não precisavam, ele não dava, entendeu? O clássico, até os que não precisavam, ele dava roupa. Tipo o Glutão. O Gormano não usa roupa, mas no clássico, o Glutão usava. O Contratempo também. O Ben Deus virou o Contratempo, aí os Cronossapianos ele não usa roupa, aí o Contratempo lá de 11 anos tava com roupa. Aí o Omniverse foi consertado pra só ter roupa se precisar, se não tiver, aí não coloca, tá ligado? Alocação. Bom, e o Omnitrix ele muda de lugar, né? Ele não fica no pulso porque a explicação é que tem seres, né? Tem algumas espécies de alienígena que não tem pulso. Então ele vai pra alguns lugares. No clássico ele vai pra lugares aleatórios. Por causa de um erro, segundo o Derek J. White, foi por causa de um erro, uma falha do Omnitrix. E no Alien Force o Omnitrix ele ficava só no peito porque era um lugar mais fácil do Ben acessar. Comandos de voz. O Omnitrix pode ser controlado por voz, chamado comando de voz. O controle de mesh de acesso. Destrava o controle de mesh, mas só funciona com a voz de Azimuth. Desacoplar o Omnitrix código 000, liberar acoplamento 0, que remove o Omnitrix. É o Omnitrix autodestruição, aí diz o tempo, né? Código de comando 000, destruir 0, ativa o modo de destruição. O código 10 de autodestruição de aborto, desativa o modo de autodestruição. Tem também o Omnitrix Reset Code 10, que ativa o modo de reinicialização. Tem o Omnitrix Abort Reset Code 10, que desativa aquele modo lá de reinicialização. E tem o código de substituição de função de comando 10, que substitui a função.
Maus funcionamentos. Se a tampa do painel frontal do Omnitrix estiver quebrada, o resultado são híbridos de DNA. Por isso que o Ben se transformou lá no Insectobraços, o Aquachama e o Diamante Cinzento. Quando exposto à interferência eletromagnética, o Omnitrix pode causar transformações não intencionais e o Omnitrix não poderá ser desativado até que essa fonte desapareça. Isso poderia funcionar ao contrário, mudando rapidamente o usuário de um formulário para outro, até que alguém ou algo interrompa. Tem aí o clássico bug aí do Alien Force, né, do Omnitrix ser calibrado, que deixa todos os aliens peladão aí, nu e com frio. Muita gente não sabe, mas isso aí também é um bug. Às vezes, o Omnitrix deixava o usuário aleatoriamente preso como um alienígena por um período indefinido de tempo, que só poderia ser desativado pelo Azimuth acertando o símbolo do Omnitrix. Isso aconteceu lá no episódio do Problema Heliocoidal. O Ben, a Gwen e o Vomax chegaram lá, o Ben estava preso no XLR8, o Azimuth só chegou lá, pronto, se transformou. Curiosidades. O Omnitrix foi originalmente chamado de Megawatt. Engraçado que eles eram chamados aquele lá da espécie do chocante, né, que era chamado de Megawatt, mas era para ser o nome do relógio. E isso que era uma abreviação desse... Nossa, esse nome aqui que eu não vou nem tentar falar. Se vocês conseguiram falar esse nome aqui, ó, eu vou tentar falar, ó. É Mega Deoxyribonucleic Transformidimensional Transformis Dinamoterator. Não, que é isso, velho? Originalmente, o Omnitrix continha apenas milhares de DNA. Isso foi recontado em Alien Force, pois foi revelado que havia mais de 1 milhão de amostras de DNA no Omnitrix. O Omnitrix é carregado com alienígenas de baixa potência e impotentes que não foram vistos na tela, muitos dos quais foram desbloqueados quando Ben tinha 11 anos. Alguns alienígenas piadas que o Matt Wayne inventou e que se enquadrariam nessa categoria incluem o Sonambulizard, o Bougie Sponge, o Squid Marks, o Mealymoth, Hippopotamus e Crabtastic. Os galvanianos foram as primeiras espécies adicionadas no Omnitrix. Faz sentido, né? Por causa do Azimuth, que a espécie dele que ele fez são galvanianos, né? Mas, no entanto, a amostra de DNA do Macho Cinzento não veio do Azimuth nem do Albedo. O Omnitrix continha o DNA do Vilgax, até que a onda de energia do martelo quimeriano fez com que ele funcionasse mal e apagou o DNA. O brilho verde do Omnitrix é um sinal único de energia de DNA. As transformações de Ben acontecem em um instante. As sequências de transformação mostram isso de uma maneira como se fosse câmera lenta. Muito dos bugs aí, dos problemas que o Ben teve para fazer o Omnitrix funcionar, também foi culpa do Azimuth, que ele mesmo colocou aquilo ali para proteger o Ben e o Omnitrix. O Azimuth comparou o Omnitrix com a Arca de Noé, sendo o Omnitrix a Arca e o Ben o Noé. O Omnitrix foi originalmente planejado para o Max, para o vô do Ben, e foi programado para trabalhar com DNA. Só que como o Ben é neto do Max, né, a combinação genética é próxima e que permitiu que o Ben usasse o Omnitrix. A razão para a maioria dos alienígenas usarem a camiseta preta / branca de Ben era porque parecia legal e ajudava a fazer com que todos os alienígenas aparecessem com uma linha comum. Esse recurso foi removido quando o Omnitrix foi recalibrado. E quando perguntaram lá pro Duane se ele colocaria algum dia a roupa igual a do Ben do Alien Force pros aliens, ele falou que provavelmente nunca. De acordo com o Derek J. White, o Omnitrix tinha falhas técnicas que causavam voo aleatório e habilidades não nativas nas espécies alienígenas. Só que isso foi recontado assim, pode ser desconsiderado por causa que o Matt Wayne, ele falou assim, ó, eu não conheço esse negócio de poder de falha, entendeu? Tipo esse negócio assim, o gigante ele tem super velocidade. Aí diz, não, isso aí foi poder de falha. O Echo pode clonar objeto, poder de falha. Não, o Matt Wayne que trabalhou na série, né, no Supremacia, ele disse que não tinha conhecimento disso aí, então a gente pode desconsiderar esse negócio aí, tá ligado? Como se o Echo ele tem sim poder de clonar objetos, o gigante tem sim poder de super velocidade, tá ligado? É, aí fica difícil, né? Comenta aqui embaixo quem você acha que tá certo, né? Se é um que fala que o Alien só tem aquele poder porque o Omnitrix tá bugado, né? Ou se é o outro que fala que o Omnitrix não tem nada de bug, de poder, de falha, nem nada. Comenta aqui quem que você acha que tá certo. Em Max Desligo, o Omnitrix recalibrado falava com uma voz semelhante à de Ben, só que mais profunda. Em todos os episódios seguintes ele fala na voz do Ben, só que normal. A sequência de autodestruição ativada por voz é o mesmo código de Star Trek 3, que o James Kirk usou para ativar a sequência de autodestruição, que foi o 000 Destruição 0. Os alienígenas recalibrados do Omnitrix gritam seus nomes depois que Ben se transforma neles. No caso, eles estão afirmando sua identidade à medida que ganham consciência. Isso foi ideia do Duane McDuff, né, de os aliens gritar os nomes deles.
Isso porque ele falava que os jovens poderiam decorar o nome do alien, né, mais fácil. Quando o alien gritava lá o nome, o jovem poderia, quem estivesse assistindo lá, poderia decorar o nome dele. Todos os alienígenas do Omnitrix do reboot também estão nesse Omnitrix, tipo Enxurrada, Slapback e também o Shock Rock. Bom, então é isso, né, galera? Agradeço aí ao Gabriel por ter me convidado para participar desse vídeo. Foi muito da hora fazer esse vídeo aqui e tal. E chama mais vezes aí, cara, pra participar. Você pode participar do meu vídeo também, viu? Então, é isso aí, galera. Falou! Que isso, Leque, tamo junto. É nóis, é uma honra imensa aqui ter você participando de um vídeo aqui nesse humilde canal aqui. E vai ser um prazer também se você quiser aparecer em mais vídeos. O convite tá feito aí. Qualquer vídeo aleatório que você quiser aparecer, mano, tá convidado aí pra aparecer, beleza? Mas é isso aí, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, ficou bem longo aí o vídeo, mano, com umas meia hora quase. Mas é isso, comenta aí se você assistiu até o final, se você assistiu o vídeo todo, comenta aqui embaixo. Reforço aqui de novo, se inscreve no canal que é pra ajudar eu a estar trazendo esses novos conteúdos aqui. Já deixa o like que é pra saber se você tá gostando. Até o próximo vídeo e fui! Bem legal, né? Eu conhecia bastante dali, né? De tudo que eles falaram ali, já sabia muita coisa daquilo ali. Praticamente, não tudo, mas muita coisa. A coisa do tempo de 10 minutos eu não sabia que são 10 minutos, né? E depois 5 minutos para recarregar. O tempo exato eu não sabia. Eu sabia que tinha um limite de tempo, né? Que já que quando tinha lá o bem clássico, ele sempre destransformava em momentos ruins, né? Sempre se complicava e depois ficava fugindo para esperar o relógio recarregar para ele poder se transformar de novo. Também não sabia que ele se recarregava quando ele estava em perigo. Para mim isso era puro protagonismo, não sabia que tinha esse bug, essa habilidade naquele primeiro relógio, essa eu não sabia, daquela coisa de se transformar no fantasmático ou naquele elétrico lá preto, né, que um ele sente muito bem e o outro ele sente muito mal, né, também não sabia dessa coisa, né, acho que é porque eles assumem, né, 100% de todo o corpo, a memória e tudo, e não fica aquele 1% do Ben 10, também não sabia disso, que ficava apenas 1% do Ben, achei que sobrava mais, né, o Ben teria mais controle sobre os aliens, não sabia que só ficava apenas 1% quando ele estava totalmente transformado, tirando, claro, esses dois, onde ele se sente 100% o bem ou 100% ruim. O fantasmático sempre foi o problema por conta disso, já que ele ia contra sempre a vontade do bem, até se tornar um vilão mesmo do Ben 10 posteriormente. A parte do bug da roupa também desconhecia, não sabia. Achei que era apenas estética mesmo, desenho para você vender, aquela coisa, criar boneco e tudo mais. Apenas marketing. Não sabia que tinha essa coisa de bug e tudo mais. Também da fase final, não final, a fase depois que eu assisti, né, que ele falou que tem o tradutor de voz. Não sabia que tinha tradução, né, falou que o Ben falou em espanhol ali em algum momento do desenho. Essa parte eu não vi, então não lembrava que tinha tradução de voz, o Omnitrix, bem interessante. A parte do mapa eu já tinha visto e tudo mais, e as outras coisas que o Omnitrix fazem, né, de comunicação e tudo mais, isso eu já sabia, mas tradutor não sabia. E também fala que ele consegue se teleportar lá pro Azimuth, né? Pelo menos essa fase mais final do Omnitrix. Também não conhecia esse poder, bem interessante, bem legal. E ficou bem completo, curti bastante. Ali ele falou do negócio do bug, né? Que é do Eco-Eco, que ele consegue copiar objetos e o gigante consegue ter alta velocidade. Pra mim não é um bug, pra mim pode ser considerado a habilidade do próprio ser. O gigante é muito alto, então ele é rápido. Se ele começar a correr, com certeza ele vai ser rápido, porque ele é muito grande, né? Então as pernas dele são enormes, com certeza vai parecer que ele está em alta velocidade. E o Echo que ele copia, né? Ele cria a cópia dele próprio. Se ele estiver segurando algum objeto, alguma coisa, ele vai criar a cópia desse objeto. Eu acho que pode ser sim considerado uma habilidade da espécie dele. Então não acho que seja um bug ou coisa do tipo. Então curti, foi bem interessante, bem explicativo, né? Cada um dos Omnitrix, a mudança e tudo mais, né? Do primeiro lá que eu achava bem feinho, o segundo eu achava bem melhor, que era verde, mais fino, parecia muito mais um relógio mesmo, o outro parecia um trambolho aqui no braço, ainda mais que o Ben era bem pequeno, né? Então ficava uma coisa bem grande aqui, bem enorme no braço dele. Quando ele cresce, parece só um relógio. Então fica bem mais legal, bem mais tranquilo e mais bonito do design. Aquelas cores também eu não conhecia todas, a rosa, tem algumas cores ali que mostrou que realmente eu desconhecia, algumas eu já tinha visto bastante, né? Parte da autodestruição lá que ficou quando ele estava no clássico primeiro, né? Que é destruir o universo inteiro, aquilo foi incrível, aquela saga lá para tentar acabar com aquilo ali, né? De procurar o Azimuth para impedir a destruição do universo e tudo mais. Foi até difícil convencê-lo, né? Ele não quis, não aceitou de primeiro momento,
mas posteriormente ele veio e conseguiu aceitar e ainda deu um upgrade para o relógio do Ben, que ele viu que o Ben valia a pena, ele era um herói mesmo de verdade, ele começou a lutar até sem o próprio relógio, já que o relógio estava inativo naquele momento. Então é bem interessante. Aí também não sabia daquela coisa do tempo, que demora mais, né? Para destruir o universo demoraria mais tempo. Eu sei que ele estava bastante tempo carregando ali e fora de funcionamento. E já contra o Vilgax lá, ele durou só 30 segundos de cargas e se autodestruiu, né? Para o Vilgax não ficar com o relógio. E outra coisa que eu não sabia é que ele tinha o DNA do Vilgax, né? Mas depois o Omnitrix apagou. Isso eu não sabia. O restante, tudo ali eu já sabia, de cópia do DNA. Ele também conserta o DNA das espécies, toda aquela coisa de acumulação também, né? De pegar o DNA e sugar, caso você não tenha a espécie dentro do relógio ainda. Você pode ir coletando, como marca de Noé, como ele falou ali, né? Vai coletando a espécie do universo inteiro, e depois, caso uma dessas espécies venha a ser extinta por algum motivo, você já tem no relógio e pode recriá-la, né? Pode torná-la a viver de novo. Então, bem interessante. É um relógio muito poderoso, muito overpower, né? Ainda mais que tem um poder também lá no clássico, né? Que conseguia proteger o Ben 10, né? O Ben dos ataques, de tentar tirar o relógio dele e tudo mais. Sempre tinha aquela descarga de energia que dava uma ajudada a ele. Então, ajudava muito o usuário. Claro, tinha momentos que deixava na mão, né, por conta desse limite de tempo e tudo mais. E o Ben pequeno, ele era muito burrinho, sei lá. Ele não pensava tanto, não era tão inteligente assim. Então, ele acabava se complicando, exagerando às vezes. E às vezes brincava muito na luta e acabava passando o tempo e se complicava depois. Já quando ele fica adolescente, ele consegue pensar melhor, consegue ser mais produtivo e ser mais eficiente na utilização do Omnitrix. E quando aparece ele adulto, ele está muito mais evoluído a esse ponto de utilizar o Omnitrix de várias formas, de se transformar, de fazer várias coisas muito mais rápido, muito mais eficiente. Então, é o upgrade, né, normal do personagem. Então, muito legal, curti bastante. O Gabriel Cunha e o Daniel Leite estão de parabéns, explicaram muito bem. Agradeço também ao inscrito Lil Raps pela sugestão, curti bastante mesmo, conheci um pouco mais, né, de coisas que eu desconhecia, muita coisa eu já conhecia, mas coisas que eu não sabia mesmo. Então, muito obrigado, vou ficando por aqui, deixa o like caso tenha curtido, se inscreva no canal, posto vídeo todos os dias, me segue lá no Instagram e até a próxima.